Hoje eu quero contar para você das atrocidades que o Sheikh Amir Mohammed Maktoum, que é o príncipe de Dubai, fez com as suas duas filhas mais velhas. E para quem não sabe do que eu estou falando, no vídeo passado eu falei do divórcio midiático da princesa Mahra. E aí eu contei para vocês, todo mundo aqui dos países árabes acham estranho o fato dele dar tanta liberdade para Mahra, pelo fato da Mahra, sim, aparentemente ser uma moça feliz, que tem acesso às redes sociais, ela tem um Instagram bem ativo, faz o que quer, ela viaja para onde ela quer, ela mora onde ela quer, ela escolhe o lugar que ela quer viver, ela faz tudo que uma mulher ocidental faria. E aí você fala assim, mas isso é o básico do básico. Sim, é o básico do básico para mim, para você que somos ocidentais. Mas dentro da família árabe, isso já são sim privilégios, porque nem todas as famílias liberam isso para as filhas mulher. Inclusive, no caso do Sheikh Mohammed Maktoum, mas a gente, para não ficar aqui falando muito rebuscado, vamos chamar ele de Mohamed, Sheikh Mohamed. O Sheikh Mohamed, ele é famoso por ser um cara tacanho, e ele não deixava nenhuma das filhas dele, por exemplo, fazer faculdade, porque ele achava, eu falo achava não porque ele tenha passado para o plano superior, mas porque ele quebrou essas leis com a Mahra. Mas as outras filhas dele, ele achava que não precisavam de escolaridade, não precisava de faculdade. Pra que mulher vai usar isso? Pra quê? Sendo que ela tem que casar ali com quem ele vai mandar e viver ali para procriar, fazer filhos pro marido e viver ali das rendas do marido, do pai, do dote dela, do dinheiro dela dentro de casa sem fazer nada. Muita gente pediu para eu fazer o vídeo de hoje, então hoje eu quero contar para vocês as nojeiras e as atrocidades que esse pai árabe fez com as duas filhas mais velhas. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. E como eu contei pra vocês, eu dei uma pincelada aqui. Se você quiser que eu fale mais sobre esse sheik, eu posso fazer um próximo vídeo, mas a maioria das pessoas pediram pra eu contar o que ele havia feito com as duas filhas dele mais velhas. Eu vi que muitas de vocês sabem até do que eu tô falando. Ele tem várias esposas, teve várias esposas, na verdade, né? E dessas esposas ele teve vários filhos e filhas. Uma das primeiras esposas dele, junto com essa mulher, com essa mãe, ele tinha 3 filhos, um rapaz e essas 2 meninas. Quando eles se separaram, ele falou, não, as crianças vão ficar comigo, eu sou o pai, eles vão ficar comigo, e você vem visitar quando você quiser. A mãe achou estranho, tentou refutar, falar, não quero ficar com os meus filhos, deixa pelo menos as meninas comigo. É uma prática meio que normal dentro da família deles. Óbvio, gente, você está falando de uma mulher normal, que não é da nobreza, que casou com um cara nobre, né? Ele é um dos donos do país, ele é da família real. É óbvio que ela não vai ter nenhum poder de escolha, nenhum poder de fala. Não sobrou para ela a não ser ela concordar com os termos dele. O termo dele era que a mãe das filhas dele, dos filhos dele, agora seria a irmã dele. Então ele pegaria essas crianças e a irmã dele cuidaria deles. E a mãe biológica poderia vir visitar quando ela bem entendesse, desde que ela marcasse horário. Ela, sem opção, aceitou. Até que as visitas foram ficando cada vez mais escassas. No começo até teve uma visita ou outra, ficou um pouquinho ali facilitando para ela, mas depois ela ligava, eles falavam que não dava, que não podia, que não sei o que, até que ela foi perdendo o contato com os filhos. Paralelo a isso, a filha mais velha, a Shams, começou a ver o pai com outros olhos, porque até então ela gostava do pai, é pai, né? Lembrando que eles, criados na cultura, você vive meio que ali achando tudo que é feito para você normal, porque você é criado daquela forma, então aquilo é a sua vida, aquilo que você vive, bom ou ruim, é a referência que você tem de uma vida normal. Conforme ela foi crescendo, ela foi pedindo para estudar, queria fazer faculdade, e o pai falando que não, para que você vai fazer faculdade, para que você vai estudar, você não vai usar isso para nada, então você vai ficar aqui quietinha, vai fazer suas coisas aqui, tem que fazer na casa, seus deveres de mulher, você não vai fazer nada. E aí a Shams começou a ver o pai com outros olhos, falando, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu não quero isso para mim. O que é o dinheiro se eu não tenho a minha liberdade? Foi quando ela decide armar um esquema para poder fugir de casa. Em Dubai, gente, é muito quente, tá? Dubai, eu sei que vocês já conhecem. A Rede Globo já fez uma novela que era em Dubai. Mas só para você ter uma noção, Dubai no mundo árabe, ele seria como a Las Vegas do mundo árabe. Um lugar que você vai para se divertir, beber, dançar.
Isso para estrangeiros, locais um pouco menos, mas tem para tudo ter exceção, né? Então os locais, homens, obviamente, eles vivem a vida ao máximo lá. As leis protegem os locais, então se você vai para Dubai e você tem algum perrengue com um cara local, você muito provavelmente vai ficar quietinha, não vai fazer muita coisa, porque eles são os donos do lugar. E aí, para você entender isso, a gente teria que voltar lá no tempo e falar desses povos árabes, a origem deles. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer. Eu tenho bastante conhecimento sobre isso, porque é um assunto que eu gosto, então eu sempre estudei sobre eles. Mas só para você entender, eles são povos que até 50 anos atrás, eles viviam no deserto, como povos nômades. Então eles moravam em tendas. Eles só começaram a morar em casas, apartamentos, nesse luxo que a gente vê. Os americanos foram lá e falaram: vocês têm ouro preto aqui embaixo da terra, vocês têm petróleo. E a partir daí, tem até um filme incrível com Antônio Bandeiras que conta essa história do ouro preto, né? E aí, a partir dali, com muita guerra entre as famílias, muita coisa que eles fizeram, eles ficaram milionários e sendo as pessoas mais ricas do mundo. Dito isso, você já tem aqui uma base da cabecinha deles, porque ninguém evolui em 200 anos muito para ser uma pessoa super moderna. Então eles ainda vivem nos costumes próprios ali de quando eles viviam em tendas. A gente falando de Dubai, Dubai é um país super moderno. Sheikh Barra Amir, o Mohammed Maktoum, ele fez de Dubai uma coisa muito moderna, uma coisa assim à frente de seu tempo. Lá nós temos toda a tecnologia, construções, tudo de mais moderno você vai achar em Dubai. Só que, obviamente, continua sendo um país árabe. Porém, Dubai é um país muito, muito quente. Por ser quente, aí a gente volta aqui na menina Shams, quando ela foi fazer a estratégia de fuga dela. Todo o verão no Dubai é muito quente, chega a 50 graus. Então as famílias nobres, eles vão passar esse verão aonde? Na Europa. Muitas vezes, a maioria dessas famílias vão para Londres. Então ela já sabia que ele iria fazer a família viajar para Londres para poder se refrescar ali no verão da Europa. O que ela faz? Ela contacta um amigo dela e ela planeja a fuga dela em Londres. Como ela sabia que ela ia sem o pai, ela iria com as irmãs e com os irmãos. É quando ela vai para casa de um cara lá, desse amigo dela que estava ajudando ela com tudo, e começa a morar na casa dele, numa região lá de Londres. Ela consegue, teve êxito na fuga dela, finalmente, quando ela pensa que ela vai ter a liberdade, ela vai tomar as rédeas da vida dela, finalmente, ela está andando na rua fazendo um passeio matinal, quando ela é abordada pela polícia secreta de Dubai, e aí é quando eles pegam ela, sedam ela, para poder ela não gritar, porque ela relutou muito para não ir, eles acabam sedando ela, e ela é transportada de Londres até a França de helicóptero, para poder da França ela ser resgatada para Dubai de novo. Quando finalmente ela foi levada da França para Dubai, o pai dela simplesmente ordenou que a polícia secreta, a polícia, né, os seguranças dele, fossem lá e dessem um corretivo na menina. Desde então, não se viu mais essa menina. E tudo isso que eu tô contando para você sobre a Shams, quem veio à tona foi Latifa. Latifa é a segunda filha, a Shams é a mais velha, e depois dela tem a Latifa. A Latifa também começou a perguntar sobre a irmã, queria ver a mãe, queria ver a irmã. Ela já estava com 16 anos nessa época. Foi quando ela começou a tentar ver onde a irmã estava, e o pai falando: sua irmã está muito doente, ela está recebendo tratamento psicológico. Ele simplesmente internou a Shams lá no hospital, né, numa ala que tem, vocês sabem que esses palácios de príncipes e princesas, esses milionários aí que a gente nem tem acesso à casa deles, mas nos palácios ali dentro tem hospitais, tem escolinha, tem tudo que é uma estrutura de uma cidade para poder os integrantes da família não precisarem sair para fazer suas coisas. Eles fazem tudo dentro desse complexo. E dentro do complexo do palácio tinha a ala hospitalar. Então ele falou para a filha, falou: não, sua irmã está sendo tratada porque ela teve um surto, e ela está em surto, ela precisa de tratamento. A menina, querendo visitar a irmã, até engoliu a história no começo, mas depois ela começou a querer ver a irmã. Ela viu que passaram-se anos, ela não via a irmã dela. Foi quando ela cresceu, ela decidiu fugir de casa também para poder tentar procurar ajuda para resgatar a irmã dela. Foi quando ela pegou um dia, ela falou: bom, minha irmã já fez esse trajeto de Londres, deu no que deu, então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar, de carro por Dubai e tentar sair pela fronteira. Óbvio que quando ela chegou na fronteira, ela foi pega e foi levada embora de volta para casa, lá para o palácio, e foi sedada, tomou bronca, né? Os seguranças dele vieram, deram um corretivo bem dado nela, até que depois disso ela passou um tempo, ela ficou um pouco mais velha, foi quando ela fez
toda uma rota. Ela esperou durante alguns anos até a poeira baixar, aí ela fez toda uma rota de fuga. Ela saiu de barco, saiu de dentro de Dubai, ela teve a ajuda de um ex-agente. Esse cara ficou esperando ela, pegou ela, botou ela dentro de um barco e ia levar esse barco para a Índia. Só que quando ela estava chegando na costa da Índia, ali entrando na fronteira, já com tudo armado, tudo no esquema para poder ela pegar refúgio, depois ir para o destino final dela, simplesmente chegam uns barcos por água e cercam essa embarcação que ela estava e resgatam ela. Nível filme americano, sabe, do FBI. Aí eles viram que ela estava relutando muito, eles sedaram ela e levaram ela embora. Quando ela volta para Dubai, automaticamente sai um vídeo dela no YouTube. Alguém que obviamente ela deve ter deixado combinado com essa pessoa, olha, se eu não chegar no meu destino, solta esse vídeo. E aí tem esse vídeo no YouTube da Latifa falando, olha, se vocês estão vendo esse vídeo agora, ou eu estou no andar de cima, fiz a passagem, isso pelo meu pai, ou eu estou em situação de muito risco para minha vida. Então eu vou contar para vocês tudo o que vem acontecendo comigo e com a minha irmã até aqui. É quando ela conta primeiro a história que eu contei para vocês no começo do vídeo, falando sobre a irmã dela, sobre a mãe dela, toda essa história que eu contei para vocês, e depois ela conta o que acontecia com ela. As coisas vazam, né? Então muitas pessoas tiveram acesso a informações, porque muitos canais de comunicação na época divulgaram esse vídeo e falaram sobre esse assunto, mas não tem muito o que fazer, gente. Ele é um príncipe, ele tem muito dinheiro, muita influência, ele tem influência no Oriente Médio, ele é um dos caras que garante a paz ali no Oriente Médio, então é um governante de um país muito importante, então não tem muito o que fazer para resgatar a filha do cara. Acredita-se que essas duas meninas, a Shams não se sabe se ela está viva ou não, mas a Latifa sim, sabe-se que ela está viva, porém dizem que ela vive sedada. Por isso que quando eu falei para vocês que as pessoas acham o fato da Mahra ser livre uma coisa muito estranha, as pessoas acham muito estranho porque o comportamento que ele teve com os outros filhos não condiz com o comportamento que ele tem com essa princesa, com a Mahra. Como por exemplo, o fato dela ter feito essa separação e jogado ali no Instagram, isso daí já é uma coisa assim que, se ele fez aquilo que fez com as duas filhas só porque fugiram de casa, imagina se elas fizessem divorciar pela internet, sabe? E isso aqui é só a ponta do iceberg, porque esse cara ele tem muitas polêmicas, muitas coisas em cima do nome dele em relação aos filhos, em relação às suas esposas, em relação a coisas que ele fez com as filhas e com outras esposas, porque, gente, ele tem muitos filhos e muitas esposas. Ele foi casado por muitas vezes. E muitas pessoas, né, muitas dessas mulheres que foram casadas com ele, falam o quão mal ele é. Agora, claro, tudo isso supostamente, porque, né, a gente não tem prova, a gente não pode ficar falando, mas, sinceramente, eu acho que a filha dele não iria fazer um vídeo e falando, expondo a família inteira, falando do pai dela e botando mais uma vez o pescoço dela em risco, se não fosse verdade, né? E aí, quando a gente volta lá, porque eu já falei pra vocês, essas pessoas, eles têm comportamentos estranhos. O que é estranho? O que te causa estranheza é o que é diferente. Então, assim, é a cultura deles, mas é uma cultura que não é como a gente fala aqui da cultura egípcia, da cultura libanesa. O Egito tem pais severos? Tem, obviamente. Tem pais aqui no Egito ou no Brasil, sabe, sei lá onde, que são controladores a ponto de que, se eles tivessem muito dinheiro e poder, eles fariam isso com os filhos? Óbvio que tem. Claro que você quer saber o quão ruim é uma pessoa ou o quão boa é uma pessoa, dê poder a essa pessoa. No caso aqui, esse cara, ele tem dinheiro, ele tem poder também. Não é só que ele é rico. E aí aflora nele as piores coisas, porque imagina, a maldade já começa quando ele tira as filhas da mãe, os filhos, né? Aqui já é uma maldade muito grande, porque assim, com o dinheiro que ele tem, com as influências que ele tem, ele não precisaria separar os filhos das mães. Ele poderia ver, claro que obviamente a mulher, né, eu acredito eu aqui, são as vozes da minha cabeça falando, eu acho que uma mulher que separa de um cara desse, ela quer distância, morar do outro lado do oceano, ela não quer ficar perto dele. Mas, gente, com o dinheiro que ele tem, a mulher até escolhendo morar no fim do mundo, ele, a hora que ele quer ver as filhas dele, todo final de semana as filhas podem pegar um jatinho e vir para Dubai para ver ele. Você está entendendo? Então, não é amor aos filhos. Porque também, na minha opinião, um pai que ama o filho, ele trata o filho com o mínimo
de decência, com o mínimo de respeito, né? E aqui você vê que realmente ele gosta, até onde a gente tem aqui como exemplo, ele realmente gosta dessa última filha dele, da Mahra. Agora das outras, das mais velhas, ele provavelmente não gostava. Ele ficou por pura pirraça e por puro guerrinha de nervos e guerrinha de poder. Porque qual é o problema da menina fazer faculdade? Porque na verdade a base de tudo foi isso. Começou com Shams querendo fazer faculdade, querendo estudar, tinha seus sonhos, os sonhos de vida que ela ali desenhou para a vida dela. E aí tudo isso proibido, porque não, você tem que casar e ter filhos e só isso, você só vai ser um bichinho ali para procriar para o seu marido, sendo que os homens têm toda a liberdade do mundo. Porque não, meu amor, os homens não passam por metade disso. Infelizmente, nesses países, as mulheres, elas são segundo, terceiro, quarto plano. Tem um dos filhos desse sheik, eu não lembro agora se ele é filho ou se ele é sobrinho, que ele é casado com uma inglesa. Ele casou com uma mulher inglesa, que aqui também é um outro tópico para um outro vídeo, porque também eles estão começando a casar com mulheres loiras dos olhos azuis, sabe? E essa mulher que ele casou, ela não é da nobreza, mas ele trata ela com respeito. Então ele teve o privilégio de escolher a esposa dele. Então ele estava doente, ele estava entre a vida e a morte, e ela fez lá ele fazer uns tratamentos no Ocidente contra a vontade da família dele, mas ele não deu ouvido para a família, ele deu ouvido à esposa, e aí ele foi e se curou. Era uma leucemia, um câncer de sangue super raro, e ele conseguiu se curar. Agora você pensa que se ele fosse uma mulher, ele poderia escolher com quem ele quer casar? Ele poderia casar com um homem loiro dos olhos azuis? Não! A mulher, nesses lugares, até os dias de hoje, elas têm os maridos escolhidos pela família. São casamentos de interesses, sabe? O que esse cara tem a agregar na minha família em termos financeiros, em termos de poder? É assim. Então vou usar a filha tal para casar com o cara tal. Inclusive, no caso da Mahra, ela era casada com o primo dela. Dali todo mundo da mesma estirpe, né? Como dizem as pessoas que usam palavras difíceis. Acho que é isso, né? Da mesma linhagem. Então é bem complicado a gente entender. Eu mesmo morando aqui, esses povos ali do Oriente Médio, caras mais tradicionais ali dessas regiões ali, são povos dos desertos, né, que são povos que moravam no deserto, eu não entendo até hoje. Bom, gente, se você chegou até aqui, você está vendo que eu estou gravando com o microfone pela primeira vez. Aí, se você chegou até aqui, me deixa um aleluia, porque eu estou gravando esse vídeo morrendo de medo do áudio ser perdido, porque vocês sabem do meu histórico com o microfone, né? Voltamos aqui para o nosso momento particular, mas hoje o momento é cultural, tá? Quando eu estava pesquisando, porque, claro, eu vi essas notícias há muito tempo atrás, eu gosto desses assuntos, sabe, de família árabe, de costumes árabes, sendo egípcio ou não egípcio, eu gosto, é uma coisa que desde criança eu me interesso. E aí esses dias eu falei, né, quando eu fui ver o negócio lá da princesa, do divórcio, eu fui pesquisar e, gente, eu me deparei com um monte de informação errada. Primeiro que aqui no Egito o pessoal nem falou muito sobre isso, tá? Ninguém nem, pelo menos nos canais que eu sigo, os fofoqueiro egípcio que eu sigo, ninguém falou nada. Mas eu tenho uma opinião aqui que depois eu conto pra vocês quando eu tiver certeza. Primeiro eu vou pesquisar aqui com os universitários, eu vou perguntar pro meu povo egípcio aqui que vive ao meu redor, família / amigos, se falaram eu não vi, ou se não falaram por quê. Depois aí eu abro uma live e a gente conversa sobre isso. Mas agora eu queria pontuar uma coisa muito importante. Quando eu tava fazendo a pesquisa, como eu falei pra vocês pro vídeo da Mahra, eu percebi que muitos jornalistas e youtubers usam os termos errado. Por exemplo, o Sheikh Mohammed, né, o Mohamed aqui do vídeo, o pai do ano, né, o pai do século, ele é sheik, chama-se ele de sheik porque ele é velho, porque ele é um velho, então aí o sheik seria uma forma de respeito, porque ele é um cara importante, blá blá blá. Mas o título dele de nobreza por direito e nascimento é Amir, príncipe. O que significa a palavra Amir? Eu vejo que até nos portais no Brasil, quando eles vão se referir a um desses caras e falar o Amir Mohamed, tá falando em árabe, porque é o príncipe Mohamed. Tá errado falar Amir? Não, mas as pessoas, a maioria do povo que não me segue, no caso, né, não vai saber que Amir é a tradução para o árabe da palavra príncipe. Então, esse cara aí, o pai do século, ele é um príncipe árabe. Os filhos dele, toda a prole dele, filhos e filhas e netos, também são príncipes, tem título de príncipe. Aqui foi um outro erro enorme que eu vi, por exemplo, na UOL, uma youtuber também que estava falando sobre, ela tem, sei lá,
muitas visualizações, mais de 500 mil visualizações nesse vídeo que ela fez para no caso dessa moça, da Amira. Ela fala exatamente assim: a princesa Sheikha Mahra. Como que ela pode ser princesa e sheikha? Não, ela é princesa, ela não é sheikha. Primeiro que não tem sheikha, o nome em árabe é sheikha. A palavra em português fica sheikha. Por quê? A palavra em árabe para o masculino é sheikh. Não existe sheikha. Aqui, a uma pessoa ou outra, às vezes eles se referem a mulheres que têm muito dinheiro e são mais velhas como sheikha. Mas oficialmente não existe esse título de nobreza para as mulheres. Porque aí tem uma ligação com a religião, tem um outro babado por trás dessa palavra que depois eu até posso fazer um vídeo ou uma live explicando melhor. Mas o que a gente precisa saber agora? Sheikha não existe, tá? Então é sheik, porque aí eu vi também muitos youtubers escrevendo o Sheikh Mohammed. Cheque de quanto, gente? Ainda tá atrasado, porque hoje em dia é Pix. É sheik. Se vai falar em português, é sheik. Sheik, igual milkshake. Sheik. Se vai falar em árabe, quer dar uma de chique, pagar de... Ah, eu sei falar árabe. Sheikh. Tem que ser gutural aqui. Sheikh, tá? Então, no caso aqui, Amir, príncipe. Sheikh é sheik. Não tem tradução para isso em português. Então, muitas pessoas no Brasil e pelo mundo afora traduzem a palavra sheik como príncipe. Não é, porque em termos de títulos de nobreza, em termos de poder, em termos de dinheiro, o sheik está abaixo do príncipe, entendeu? Então, só aqui um adendo, porque eu falei, deixa eu falar pro meu povo, né? Porque se eu não falar pra vocês, gente, aí eu me sinto culpada, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, gente, compartilha esse vídeo, porque isso aqui é um vídeo que é cultura, porque isso sou também é cultura. E, por favor, nos comentários de hoje, pra você que tá vendo esse pedacinho aqui, me fala qual que você quer ver desses vídeos que eu vou citar aqui. Número 1... Aí você escreve pelo número, não precisa escrever o nome todo não. Número 1 é eu contando o babado do filho dele, tá? Do filho dele lá, o filho mais velho dele, que ninguém sabe onde foi parar, que foi de arrasta pra cima e ninguém sabe o porquê e como. Tem essa história. Segundo, a história deles, como eles começaram, de todo o trajeto ali de Dubai, como é que foi, desde que ele viveu na tenda e blá blá blá, do petróleo, esses negócios aí, um negócio mais cultural. Terceiro é o babado dele com uma das mulheres lá da família dele, que a mulher fugiu pra ficar com outro cara. Tenho certeza que vocês vão escolher essa daqui. Mas foi um babado, a princesa foi, se apaixonou por outro cara e fugiu pra viver este amor proibido. E foi de arrasta pra cima. Então, me deixa aqui. Número 1, número 2 e número 3. Eu te amo, não esquece.